Dando continuidade às exposições bíblicas que nós temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós ainda estamos no capítulo 1, já analisamos o versículo 1 e 2, onde Paulo, nessa introdução, ele frisa que a igreja é em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e também observamos a sintaxe graça e paz, que faz parte de uma saudação escatológica muito própria da teologia paulina, que é Eucharistel com Eirene, que é então uma particularidade da apresentação do apóstolo Paulo. Já observamos também o versículo 3 e o versículo 4, que fala então das ações de graça que o apóstolo Paulo passa a dar pelo crescimento exponencial da igreja na questão da fé e também do amor. Agora, irmãos e amados, vamos analisar o versículo 5 até o versículo 10, que fala do encorajamento na perseverança. Esta perícope, ela tem alguma particularidade, por isso ela é conhecida por alguns apologetas como um salmo escatológico do apóstolo Paulo. Razão pela qual é considerada assim é porque consta nesta perícope dois recursos da poesia hebraica, a questão do estílicos e os paralelismos. Então, quando analisamos esta perícope, podemos ver que Paulo usa de recursos poéticos para trazer exatamente este ensino de encorajamento para esta igreja. Irmãos e amados, é adequado que nós conheçamos a estrutura da perícope para desta maneira extrairmos mais conhecimento para as nossas vidas. Ainda continuando com algumas evidências pitorescas desta perícope, observe então esse trocadilho de palavras que Paulo usa aqui, que são esse jogo de palavras que Paulo usa no verso 6 e o verso 7. Observe aí então. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e vós outros que sois atribulados. Veja que Paulo usa esse jogo de palavra, tribulação, atribulam e atribulado. No grego, aqui nós temos estas palavras, elas fazem parte da mesma raiz. É apenas um recurso de jogo de palavra dentro do texto, e chamaremos isso então de uma estética textual, que é muito própria também da poesia hebraica, e dessa maneira Paulo então cita aqui uma poesia hebraica, ele faz uma estrutura de poesia hebraica para trazer essa instrução. Eu vou frisar novamente, por que é importante nós atentarmos para esses detalhes? Porque isso nos ajuda, irmãos, no entendimento do texto, da perícope, e também como formos fazer as exegeses das palavras, suas sintaxe e semântica dentro do texto. Continuando essas particularidades desta perícope, vamos observar aqui os paralelismos que nós encontramos aqui também. Vamos dar uma olhada então no versículo 5, está paralelo com o versículo 10, quando Paulo diz digno do reino de Deus. Essa palavra digno, catárquiso, da palavra grega para digno do reino de Deus, está paralelo com o versículo 10. Veja aí então, quando ele diz naquele dia. Então, o versículo 5 e o versículo 10 são paralelos para a mesma realidade. Veja aí, quando vier, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós no nosso testemunho. Aquele dia da manifestação do Senhor. Então, observe esse paralelismo. Continuando aqui também os paralelismos, vamos ver o versículo 6, está paralelo com o versículo 9, quando Paulo vai dizer para tribulação e sofrerão penalidade eterna na destruição. Também veja aí no versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em pago tribulação aos que vos atribulam. Observe aí o versículo 9 agora. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora Paulo se refere a uma manifestação também de Deus para julgar e condenar. Então nós temos esse paralelismo aqui.
Outro paralelismo é no versículo 7 com o versículo 8, né, que aqui nós temos chamado então o centro do paralelismo. O que é o centro do paralelismo? Tanto o jogo de palavras, tribulação, atribulam e atribulados, como os paralelismos do versículo 6 e 7, com o versículo 5 e 10, ele gira em torno desse paralelismo aqui do versículo 6 e 8, que é o centro do paralelismo. Vamos ver o versículo 7. E é vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, continuando o versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedeceram ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, todos os paralelismo, ele gira em torno deste paralelismo aqui do versículo 7 e 8. Tá? Então é o centro aqui do paralelismo. Amados irmãos, dado essas particularidades desta perícope, nós vamos então analisar esse texto, lembrando que esta mensagem desta perícope, ela vai ter mais de uma parte, que essa nossa introdução a esta perícope foi importante, é necessário para nós entendermos então a estrutura, tá bom? Lembrando que esta perícope tem como finalidade o encorajamento na perseverança. Lembra quando nós estudávamos 1 Tessalonicenses, quando Paulo ali falou exatamente da abnegação do amor, sobre a questão então da firmeza da fé ali daqueles irmãos e também da firmeza da esperança. Então nós temos ali a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza na esperança. E Paulo agora, por uma questão muito própria, como eu já falei para os irmãos, que são informações adicionais, Paulo não vai falar da firmeza da esperança, mas ele vai falar da fé e do amor desses irmãos, que é exatamente a operosidade da fé e a abnegação do amor. E ele quer frisar muito isto, porque nós temos aqui pilares fundamental para o fortalecimento da igreja. Por isso, vamos observar então o versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelos quais com efeito estáis sofrendo. Sinal evidente é uma palavra só no grego. Sinal evidente, na nossa gramática, é uma indicação. O que Paulo está dizendo? Que o crescimento exponencial da fé e do amor dos irmãos dentro da própria perseguição que eles estão vivendo é uma indicação clara de que eles de fato são servos de Deus. A constância da fé e do amor na vida cristã é próprio do verdadeiro salvo. Então, quando Paulo usa sinal evidente, essa única palavra em grego aqui, ele está dizendo, olha, a maneira como vocês estão vivendo, a forma como vocês estão se posicionando na perseguição e na tribulação, eu já defini, eu já dei o significado no grego, isso dentro da primeira mensagem que nós tivemos de perseguição e tribulação. Então Paulo diz, é isso mesmo, é exatamente assim que o crente se comporta. De que maneira? Primeiro, irmãos, na tribulação, que são os elementos orquestrados por algum mal, por pessoas, por grupos que geram desconforto na nossa alma, dentro desse tempo, dentro dessa situação, o crente cresce. Também na questão da perseguição, que a perseguição são realidade de balbúrdias que surgem na vida cristã. Ou seja, diante da dificuldade, diante dos problemas, o que acontece com o verdadeiro crente? Ele cresce espiritualmente. Então Paulo vai dizer para esses irmãos que isto é um sinal de que eles verdadeiramente são salvos. Meus irmãos e amados, o crente, quando ele está na tribulação, ele sai da tribulação de maneira incólume, intacto. É isso que nós podemos ver, por exemplo, vamos dar uma lida, Efésios, vamos ler aqui a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6,
Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Vamos ver do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerá inabalável, ou seja, incólume, intacto. Meus irmãos e queridos, quando você vê uma pessoa que está passando por grande dificuldade, grandes lutas espirituais, mas ele continua firme, ele continua leal, é uma evidência translúcida de que de fato ele é um servo de Deus. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui, né? Quando ele aqui no versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus. Então, sinal evidente pontua para isso. Também Paulo usa a palavra juízo, que é o dia do julgamento. Outra realidade é que Paulo, quando cita aqui do reto juízo de Deus, Paulo se posiciona ensinando esses irmãos que esse Deus que fortalece a fé dos irmãos, esse Deus que dá crescimento em meio às perseguições, é o mesmo Deus de juízo. Reto juízo de Deus, para que sejais considerado digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O reto juízo de Deus, primeiro, Deus julga retamente. Se você está passando por tribulações, Deus sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, irmãos, nós entendemos uma questão futurística. O que Deus vai fazer, o que Cristo vai fazer com essas pessoas que estão sendo guiadas e orquestradas pelo mal para gerar na vida do crente perseguição e tribulações. O que Cristo vai fazer? O que Deus vai fazer com essas pessoas? Nós vamos ver isso nas próximas ministrações, tá bom, amados? Que Deus te abençoe, que a palavra tenha sido de edificação para a sua vida. Só recapitulando, nós temos aqui uma perícope, e esta perícope é conhecida como um salmo escatológico do apóstolo Paulo, porque consta elementos poéticos hebraicos. Então, nós observamos aqui que Paulo vai dizer que o posicionamento da fé dos irmãos crescente e o amor dos irmãos crescente, mesmo em meio à tribulação, é exatamente uma evidência de que de fato eles são filhos de Deus. E que esta perseguição, esse momento que eles estão vivendo, pontua para uma realidade do julgamento do Senhor. Tanto um julgamento para aqueles que são salvos, como um julgamento para aqueles que não são salvos, que são perseguidores ou algozes da igreja de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e até a próxima reflexão.